Estamos de volta com o nosso programa Conexão e que bom que o meu convidado, né, aceitou estar comigo em 2 blocos para falar sobre esse assunto tão interessante que é o Espiritismo. É o Newton Souza, né? No bloco passado nós falamos, tiramos algumas dúvidas, eu não, ele, né? E agora nós vamos conversar um pouquinho mais. Um dos assuntos que as pessoas têm muita dúvida é a respeito da questão do Espiritismo, associado ou não, ou linkado ou não ao cristianismo, a Umbanda. Fala um pouquinho sobre isso, que as pessoas não conseguem entender direito. O Espiritismo não pode ser associado ao catolicismo. Não porque o Espiritismo é melhor, o catolicismo é pior. Não. Allan Kardec, inclusive, dizia o seguinte: os católicos encontrarão na doutrina espírita subsídios científicos e filosóficos que fortalecerão os aspectos dos artigos de sua própria fé. Assim também, os protestantes, luteranos, anglicanos, calvinistas também encontrarão na doutrina instrumentação científica para fortalecer a sua fé. Vou dar um exemplo. A ideia de você ter a água benta. Nós espíritas acreditamos na água benta. O pastor que abençoa a água. Eu fui criado pela minha mãe, que era uma mulher de muita fé, e tive uns problemas de saúde, e ela assistia na TV o culto de determinado pastor, que mandava colocar o copo com água em cima da TV. E a mamãe, com muita fé, colocou o copo com água em cima da TV. Eu tomei a água, aquela água abençoada. O Espiritismo é a chamada água fluidificada. Todos nós somos dotados de um potencial magnético fluídico. Tudo que a gente toca é impregnado pela nossa energia própria. Quando a gente toca com a intenção de comunhão com Deus, nós impregnamos com aquela vontade divina também. Somos nós, então. Somos nós ponte, instrumento dessa fé. E essa fé modifica as propriedades espirituais da água. Digamos, determinadas moléculas que nós não vemos, mas que existem numa dimensão espiritual, alteram as propriedades dessa água. Quantas pessoas já não sentiram cheiro nessa água, já não sentiram sabor nessa água abençoada? Num templo Hare Krishna, eu tomei uma água e tinha uma saborização interessante. Eles ficavam lá orando aqueles mantras. Olha como a doutrina espírita é cientificamente universal e está dialogando com as mais diversas vertentes do pensamento religioso. É muito vasto, muito amplo, né? Agora vamos falar de reencarnação? Vamos falar um pouquinho. O pessoal aqui do estúdio, inclusive, está muito curioso sobre a questão da reencarnação. Como é que acontece, por que acontece e quando acontece? Tem pessoas que reencarnam e outras não? Como é isso? Jesus disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. A perfeição absoluta é só de Deus. Jesus usou uma frase de efeito, com cores fortes, para nos impulsionar a buscar essa perfeição. Mas eu lhe perguntaria, como alcançar mesmo essa perfeição relativa com uma única existência de 50, 60, 70 anos de idade? No meio disso, já erramos, já falhamos, já cometemos tantas coisas que a gente se envergonha até e não alcançamos a tal da perfeição. Do ponto de vista do conhecimento, muita gente é boa na matemática, mas só numa encarnação. O que faltaria para ser boa em todas as disciplinas, em todas as matérias, em todos os ramos do conhecimento? Uma única vida é muito pobre, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista vivencial, do ponto de vista das experiências múltiplas que nós podemos ter. Quantos livros ainda temos que ler? Quantas pessoas ainda a conhecer? Quantos países ainda a visitar? E de repente, a gente só tem uma única existência? Muita gente acredita que não existe reencarnação na Bíblia, mas Jesus disse: João Batista é o Elias que havia de vir, mas não o conheceram. E ele também perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias. Como diriam os judeus? Suporiam que Jesus era Elias ou mesmo Jeremias, se esses profetas tinham vivido e morrido há muitos anos atrás, aliás, centenas de anos atrás, se eles não acreditassem em reencarnação. Reencarnação é um postulado do judaísmo, que o próprio Jesus conhecia.
Por isso que ele diz para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Ele não estava falando da água do batismo. Na Cabalá hebraica, que é a ciência secreta dos hebreus, a água é a substância universal de todas as coisas, inclusive dos corpos. Nascer da água do Espírito significaria reencarnar, voltar a nascer. E Jesus teve muita chance para contestar a reencarnação, porque o doutor da lei Nicodemos disse assim, acaso voltarei ao ventre de minha mãe? E ele disse, eu estou te falando de coisas da terra, porque é lei da terra a reencarnação. Imagine se eu te falasse das coisas do céu. Esse é o fundamento bíblico. O fundamento filosófico é como se a terra fosse uma escola. E eu não vou aprender numa única série. Eu tenho que migrar de série em série para buscar a minha formação como espírito imortal. Então eu preciso reencarnar, eu preciso dessas experiências. Eu te magoei, te feri numa encarnação. Eu preciso me refazer. E aquele que não paga até o último ceitil, não sai das trevas exteriores, como dizia Jesus. As trevas exteriores é essa aqui, esse mundo de matéria. O mundo de matéria é treva, não é luz. As trevas exteriores, atai-o de pés e mãos e não sairá de lá até que não pague o último ceitil. Mas a reencarnação não é só para pagar, não é só coisa de karma. Eu ia falar isso, eu ia perguntar sobre o karma, né? Que a pessoa fala do karma e ainda tem a questão de termos, de querermos saber como foi, quem eu fui, né? Ainda tem essa história aqui no Espiritismo, pelo menos para quem não frequenta, mas vê alguns filmes, algumas peças, se fala e se conta com quem era aquela pessoa no passado, na vida passada. Já basta a fatura que a gente tem para pagar no dia a dia. Não é uma fatura do passado, não, tem uma função de aprendizado, tem uma função de evolução. Toda dor e até o mal que acontece conosco tem uma funcionalidade de nos alfinetar para despertar em nós o anjo, para despertar em nós o espírito superior, para nos fazer galgar novos degraus de evolução. Agora, eu não vou me lembrar o que eu comi segunda-feira passada. Então, como quer você lembrar, ou os telespectadores querem lembrar, o que foi a encarnação passada? Nós esquecemos por uma questão natural cerebral, até porque estamos usando um outro cérebro, não o cérebro daquela encarnação. Nós esquecemos porque também é terapêutico. Porque se eu não esquecer que você me matou, se eu não esquecer que você me feriu, se eu não esquecer que você criou armadilhas para que eu pudesse cair na sarjeta, como eu vou te perdoar? Eu preciso esquecer para zerar o contador e começar tudo de novo, para que a partir dos meus próprios méritos eu possa escolher te perdoar e esse perdão ser sincero e verdadeiro. Se eu me lembrasse de todas as atrocidades que fiz em outras encarnações, em guerras ou em jogatinas da nobreza, seja lá o que for, ou como um ladrão do meio da rua, ou como um indigente, como eu poderia administrar essas informações se hoje mesmo nós precisamos de terapia para administrar as demandas que nós temos na atual vida? É muita coisa para se falar sobre o espiritismo. Eu volto de novo. Volta, com certeza eu quero ser de volta, porque muita gente vai querer saber, vai querer tentar entender, às vezes vai ver que realmente está passando por uma situação que você está falando e ela está se identificando. Aproveita e convida o pessoal para conhecer um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais dos projetos, porque tem projetos, eu estava olhando lá, tem projetos também, não é? Fala um pouquinho, Newton. O Lar Beneficente Clara de Assis é uma obra social, digamos que é o braço material dessa alma chamada Casa de Francisco. E lá nós temos projetos associados ao xadrez, aos esportes, ao lazer. Nós temos uma escola, a Escola Clara de Assis, em convênio com a Prefeitura de Caucaia, que muito nos auxilia, também em parceria com o Lar Fabiano de Cristo, com a Aço Cearense. São parceiros, empresários e empresas que nos auxiliam a dar sustentabilidade a essa obra social, que atinge hoje em dia aproximadamente 800 famílias, o que totaliza mais de 3.000 pessoas que se profissionalizam, porque a nossa missão, a nossa busca é a dignificação do ser, é levar a essa pessoa a desenvolver os seus potenciais e a se descobrir como ser humano, a descobrir o seu próprio valor e atuar no mundo, mudando o mundo.
Quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu me senti muito à vontade. Ah, que bom! E você fala de uma forma tão clara, né? Dá para a pessoa entender muito bem aquilo que está sendo, aquela mensagem que está sendo passada. Até a minha equipe, né? A minha equipe técnica ficou aí querendo saber mais e mais. Eu com certeza, quando você vier da próxima vez, eles vêm assim recheados de perguntas. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Muita paz a você, que Deus abençoe a você, sua família, seu programa e que esse programa possa ser uma ponte de luz e de esclarecimento na vida das pessoas. Se Deus quiser. Abençoe a toda a minha equipe, a todos os meus amigos e aqueles que estão aqui também nos assistindo. Olha só, pessoal, no próximo bloco nós vamos falar sobre bebês reborns. Se você não sabe o que é, fica comigo, porque você vai conhecer um pouquinho com a nossa artista Reborns, a gente chama Artista Reborns, Alanis, e ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu volto já.